Shalom, bem-vindo a mais essa aula do canal O Caminho Bíblico. Estamos fazendo um estudo dos Evangelhos e hoje nós vamos falar da passagem da mulher samaritana. Na verdade, vamos falar sobre a primeira parte, porque é uma passagem longa, então nós vamos analisar, porque tem muita coisa para falar a respeito disso, né? Muitos ensinamentos para tirar dessa circunstância, né, da vida de Jesus. Então, essa primeira parte da leitura nós vamos fazer lendo Mateus 4, versículo 12, Lucas 3, 19 e 20 e João 4, 1 a 42. O texto está principalmente no Evangelho de João, mas a gente tem aqui uns pedacinhos do Evangelho de Mateus e de Lucas que complementam, né, esse quadro. Então, o texto diz o seguinte: ocorreu que Herodes, o tetrarca, tendo sido repreendido por João referente a Herodias, mulher de seu próprio irmão, e por causa de todas as coisas más que tinha feito, acrescentou a todas elas também isso, prender João na prisão. Tendo Jesus ouvido que João havia sido preso, e tomando conhecimento que os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e imergindo mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó havia dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso ocorreu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o presente de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: creia em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação é dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está vindo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou eu que estou falando com você. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bem, tudo começa aqui com essa situação de Herodes e João Batista, né? O texto diz que João denunciou pecados e coisas erradas que Herodes estava fazendo. Em especial, o casamento ilegal que ele tinha feito com essa mulher chamada Herodias. Antes de mais nada, é bom se explicar, eu acho até que já falei sobre isso anteriormente. Herodes não é o nome da pessoa, Herodes é o título da pessoa, né? Então, assim como tinha o título de faraó, assim como tinha o título de César, né? Aqui a gente tem o título de Herodes, que significa herói. Então, essa mulher Herodias, ela na verdade, esse não era o nome dela, né? Esse aqui é o título que ela levou pelo fato de ela se tornar a esposa de Herodes. Mas o que acontece é que o próprio texto diz, e a história confirma isso, que essa mulher, ela era esposa do irmão de Herodes, irmão do rei. E ele simplesmente roubou a esposa do irmão e se casou com ela. Então, João denunciou isso, né? Disse que ele não podia ter se casado com ela.
porque ela não era esposa dele, né? Ele estava, na verdade, vivendo em adultério. Ele roubou a esposa do irmão. Então, o texto diz que João o repreendeu. E por causa dessa repreensão, João foi preso, né? E a gente, pela história, a gente já sabe que Herodes, ele era um tanto quanto fraco, né? Ele não era um homem muito enérgico em algumas situações. Lembrando que esse Herodes tetrarca aqui é um dos filhos do Herodes o Grande, né? Aquele Herodes que reinava no tempo do nascimento de Jesus. Esse aqui já é um filho dele. E ele não tinha a mesma pegada do pai. O pai, inclusive, era meio paranoico, né? Mandava matar todo mundo. Esse Herodes aqui, ele era um pouco diferente. E uma das coisas que a gente tem a impressão, inclusive, e a gente vai ler sobre isso mais tarde, é que o Herodes tinha até uma certa simpatia com o João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista. Mas a verdade é que essa denúncia que João Batista fez contra ele foi um negócio muito pesado, ficou muito mal para ele isso, né? E, ao que parece, Herodias, ela era muito mais vigorosa nas suas atitudes, né? Ela era, vamos dizer assim, ela era a mais perversa dessa dupla aqui. Então, ela não era, não fica achando que Herodias era uma mulherzinha coitadinha qualquer que Herodes foi lá e tomou ela na marra, não. É provável, eu não tenho essa informação, mas é provável que ela estivesse ativamente envolvida nessa circunstância de ter abandonado um irmão para ficar com o outro, né? Então, a gente vai perceber, inclusive, depois, que Herodias, ela se sentiu muito mais ofendida do que Herodes pelas coisas que João tinha falado. Então, eu acho que é altamente provável que a prisão de João, ela partiu muito mais dela do que dele, né? Mas, enfim, independente desse aspecto histórico, a gente tem a situação de que, por causa disso, né, o João teria sido preso. E é muito interessante observar aqui esse aspecto do ministério de João, porque João era um profeta, né? Com todas as letras, ele era um profeta. E, embora Herodes não fosse um rei judeu, porque Herodes era de origem edomita, né? Ele não era de origem judaica, embora os edomitas são parentes, né? Próximos dos judeus, o próprio rei Davi, ele era descendente de edomitas e judeus, né? Ele tinha essa mistura aí. Mas, não sendo de fato um judeu ou um hebreu, né, de alguma das tribos de Israel, ele não tinha, vamos dizer assim, legalidade de estar como rei de Israel. Então ele era um rei ilegítimo para os judeus, tanto é que os judeus não gostavam dele, né? Ele fazia de tudo para poder cair nas graças dos judeus, porque justamente ele tinha muitos problemas com os judeus. Não aceitavam ele. Então, apesar disso, e apesar de todo mundo saber que ele era um rei fantoche de Roma, mas uma vez que ele ocupava o trono, né, ele governava o povo de Israel, pelo menos parte do povo, então João assumiu o papel de profeta que denuncia o erro do rei, né? Porque João podia simplesmente ter deixado para lá, né? Era um rei legítimo, era um rei, enfim, fantoche de Roma, não era uma pessoa que tinha legalidade para estar ali, mas João faz do mesmo jeito, né? Então, talvez até, quem sabe, isso aí já fosse um agir de Deus, né? Para que essas coisas acontecessem dessa forma. Ou seja, o que eu quero dizer eu tenho para mim que João, ele teve a ordem de Deus de fazer essa denúncia, não foi uma coisa simplesmente da cabeça de João, né? E aí o texto diz que depois que João foi preso, então Jesus, ouvindo isso, ele sai da região da Judéia onde ele estava e volta para Galiléia. E o texto diz o seguinte, que, primeiro, por causa da prisão de João, e segundo, porque os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando mais discípulos do que João, isso também contribuiu, né? Então, fez com que Jesus se retirasse da Judéia e voltasse da Galiléia. Uma das razões que eu particularmente analiso aqui que fosse possível, né, que Jesus tivesse saído dali, é que Jesus sabia há muito tempo que ele tinha um tempo curto, né? Ele tinha um tempo pré-determinado para fazer as coisas. E Jesus não podia correr riscos de ter a sua missão abortada antes do tempo, né? Então, uma vez que Herodes já tinha prendido João,
E agora os fariseus estavam começando a se interessar, né, pelo ministério de Jesus e até sabendo que ele estava batizando mais gente do que João, então isso podia criar alguma situação para Jesus, né? Ele não podia se arriscar ali. Então ele vai e volta para Galileia, saindo da Judéia. Ah, será que Jesus teve medo? Olha, eu acho que Jesus pode sim ter medo, porque Jesus era humano. Mas eu acho que aqui nem é o caso do medo. Aqui é o caso da estratégia mesmo. Pessoal, vamos sair daqui, porque se a gente ficar aqui, a gente vai ter que lidar com uma situação que a gente não está preparado para lidar agora. Vamos deixar isso para mais tarde. Vamos voltar para o nosso lado, né? E Deus vai providenciar que a gente retorne aqui. E ele retornou várias vezes à Judéia, né? Mas nesse momento ele sai. Então a gente percebe aqui aquilo que a gente comentou na aula passada. A gente está numa fase de transição entre o ministério de Jesus, de João, e o ministério de Jesus, né? Então aqui Jesus já está batizando mais pessoas do que João. Então, exatamente no momento em que João é preso e o ministério dele é interrompido, e agora vai ser de vez, né? Ele não vai mais sair da prisão. Então, agora o ministério de João acaba e o ministério de Jesus prossegue. E fazendo a mesma coisa, fazendo discípulos e batizando esses discípulos, né? E o texto, inclusive, nos dá uma informação interessante, dizendo que não era Jesus quem batizava. Acho que até nós já comentamos por alto isso aí, né? Mas o texto fala de forma clara isso. Não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos, né, que batizavam. E eu levanto aqui três situações que poderiam ser o motivo de Jesus não batizar. O primeiro deles, já comentei isso na aula passada, o batismo era feito em nome de Jesus. Então, seria um pouco estranho que Jesus batizasse e dissesse, em meu nome eu te batizo, né? Até porque essa questão de fazer as coisas em seu próprio nome não era muito bem visto pelos judeus. Então, Jesus mandava que os seus discípulos batizassem, e eles batizavam em nome de Jesus. Eu até comentei isso na aula passada também, né? Dizer que estava batizando em nome de Jesus é dizer, estou batizando você porque Jesus mandou. Era isso que eles estavam fazendo. O segundo ponto é que não seria interessante para Jesus criar partidarismos desnecessários dentro do ministério dele. Veja, Jesus já vai, não aqui ainda, mas Jesus já vai lá na frente escolher 12. Dentre os muitos discípulos que ele tinha, ele já escolheu 12. Do meio dos 12, ele vai pegar 3, que é Tiago, João e Pedro, para estar com ele mais intimamente, né? Então, isso já era uma coisa que poderia suscitar ali ciúmes, podia suscitar algum tipo de partidarismo, né, por parte deles. Mas se Jesus também batizasse, a meu ver, seria também mais um partidarismo desnecessário, porque alguns diriam, não, mas eu fui batizado por Jesus. Você foi batizado por quem? Ah, por Pedro. Eu fui batizado por Jesus. Veja o que aconteceu na igreja de Corinto. Isso está descrito lá em 1 Coríntios 3:4. Paulo tem que repreender duramente a igreja, porque estava havendo uma divisão na igreja. Uns diziam, não, mas eu fui batizado por Paulo. Aí o outro, mas eu fui batizado por Apolo. Aí o outro, mas eu fui batizado por Pedro. Então estavam criando divisões dentro da igreja, um querendo ser melhor do que o outro, porque um era discípulo de Paulo, outro era discípulo de Pedro, outro era discípulo de Apolo, e estavam querendo criar uma hierarquia para ver quem é que estava melhor do que o outro, né? Quem é que tinha mais autoridade, quem é que tinha mais moral, né? Então, talvez isso pudesse também acontecer entre os discípulos de Jesus. Jesus queria evitar esse tipo de coisa, né? E um outro ponto, que talvez seja o mais simples de todos, é que Jesus era o mestre, Jesus tinha os seus discípulos e ele delegou, simplesmente assim, né? Ele delegou a responsabilidade de batizar. Jesus tinha outras preocupações. Jesus tinha que ensinar os discípulos, tinha que ensinar a multidão, tinha que ter um tempo de oração, não é isso? Então, Jesus não queria também se preocupar com isso. Talvez o motivo mais simples de todos seja esse. Jesus delegou, né, a autoridade. Então, isso fica claro e é um ponto importante, né, da gente considerar na nossa história que Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos, né? Isso é interessante. E aí o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. O texto, quando diz aqui que era necessário que Jesus passasse por Samaria, eu queria esclarecer a você o seguinte, que essa necessidade de Jesus passar por Samaria não tem nada a ver com o trajeto que ele estava fazendo. Se você for olhar no mapa, e você não atentar para a questão das estradas, você vai olhar e vai dizer, não, Jesus, ele tinha que passar por Samaria porque ele estava na Judéia
Samaria estava no meio do caminho e lá em cima estava Galileia. Então ele tinha que passar por Samaria de qualquer jeito. Não tinha. Porque os judeus, eu já comentei isso aqui, os judeus faziam questão de desviar o caminho para além do Jordão. Eles atravessavam o Jordão, quem vinha da Judéia, né? Atravessava o Jordão, passava para o outro lado, que era Pérea, ia andando por uma estrada por aquele lado, depois ele entrava de novo, atravessava o Jordão e entrava na Galileia. Para quê? Para não ter que passar dentro do território dos malditos samaritanos, né? Eles faziam uma volta para não entrar ali. Então, Jesus não tinha necessidade nenhuma de entrar ali. Não no sentido do trajeto, né? Mas então, como é que a gente entende isso? Quando a gente fica sabendo da história toda da mulher samaritana, a gente tem certeza absoluta que o encontro de Jesus com ela não foi à toa, né? Não foi por acaso. Então, eu entendo que quando o texto diz que era ali necessário, era necessário por causa dela. Era uma necessidade ministerial de Jesus. E lembre-se que nós já falamos anteriormente, Jesus estava o tempo todo em oração, buscando direção de Deus sobre para onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar. Então você pode ter plena convicção de que Deus disse, eu quero que você vá pelo caminho de Samaria. Eu quero que você passe pelo poço que fica em Sicar. E isso tem que ser perto de meio-dia. Isso tudo foi orquestrado aqui, né? Deus já tinha planejado com Jesus que ele tinha que estar naquele lugar. Então, era necessário passar ali por causa daquilo que ele tinha que fazer ali. E aí ele chega nessa cidade de Samaria. Samaria é a região, né? Existia uma cidade chamada Samaria no passado, mas aqui está se referindo à região toda, né? Aquela região toda ali de Samaria. E a cidade se chamava Sicar. Essa cidade, os historiadores apontam como sendo a mesma Siquém do Antigo Testamento, né? E, inclusive, esse poço, existe uma certa certeza arqueológica a respeito de onde fica esse poço. Existe hoje uma igreja ortodoxa, né, construída ao redor desse poço, e os historiadores não têm muita dúvida de que, de fato, o poço ficava ali, onde hoje está localizada essa igreja, né? E ele fica, inclusive, justamente próximo de onde era a cidade de Siquém, né? Muito próximo da cidade de Siquém. Então, é bem provável que Sicar aqui seja a mesma Siquém do Antigo Testamento. Essa história desse poço aqui, de José cavando esse poço, não está declaradamente na Bíblia. Então, isso pode ter sido uma tradição, simplesmente, né? Ou seja, Jacó nunca, de fato, furou aquele poço, ou pode ser também uma tradição genuína. A Bíblia diz que, de fato, Jacó, ele cavou alguns poços na região. Isso é muito comum, né? Então, talvez isso tenha vindo até como uma tradição para o povo, de que esse poço tinha sido, de fato, escavado ali por Jacó, né? Um detalhe interessante é que somente os samaritanos tinham acesso a esse poço, né? Então, os demais judeus, eles não tinham acesso a esse poço, a não ser em situações como essa, né? Um judeu podia simplesmente passar por ali e tentar tirar água, beleza, mas era muito incomum isso. E por isso até o espanto da mulher com Jesus vindo ali para beber água naquele poço, né? E aí pronto, então o texto diz que Jesus, cansado da viagem, se assentou ali na beira do poço por volta de meio-dia. O texto diz que os seus discípulos tinham ido comprar comida e Jesus ficou ali esperando. Talvez até Jesus tenha dado uma desculpinha, né? Falou assim, não, eu estou cansado, vão lá comprar comida, eu fico aqui aguardando. E naquele momento chegou uma mulher. Quem é essa mulher? A gente não sabe. Não tem o nome dela, a gente não sabe a origem dela, a gente não sabe nem o que aconteceu com ela depois. O fato é que apareceu uma mulher para tirar água. E do momento que essa mulher chega, Jesus falou, por favor, tira um pouquinho de água para mim, estou com sede. E a mulher se espanta, né? Então ela diz, como é que o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como é que ela sabia que Jesus era judeu? A gente às vezes tem uma ideia um pouco errada, né? A gente, por não conhecer a cara daquele povo e também alguns dos seus costumes, a gente às vezes pensa assim, aquele povo lá do Oriente Médio é tudo igual, né? Imagine um judeu encontrar um árabe. Dependendo da cara do judeu, é parecido com o árabe, né? Não faz muita diferença.
Mas a gente tem que entender que eram povos realmente diferentes aqui, né? A história, vou resumir aqui, que eu não sei se eu já falei sobre isso, mas a história dos samaritanos é a seguinte. Quando a Síria invadiu o reino do norte, que era justamente o reino onde Samaria era a capital, ele deportou uma grande parte do povo para várias partes do Império Assírio, ou seja, espalhou pelo mundo. E era uma tática dos assírios eles fazerem esse tipo de coisa. Eles misturavam os povos para que houvesse menos problema com nacionalismos, né? Então, quando eles espalhavam o povo para todo lugar, ficava menos fácil que o povo se juntasse e fizesse as revoltas que fazia, né? No tempo de Roma, por exemplo. Então, o que acontece é que uma parte do povo é levada para vários lugares, uma parte fica e a Síria traz pessoas da Babilônia, da Síria, daquele território ali mais para o norte, para morar naquela região. Então, esses povos que vêm, principalmente os da Babilônia, que ao que tudo indica foram os que vieram em maior quantidade, eles vão se misturando ali com o povo. E aí a história, inclusive, que está lá em 2 Crônicas, conta isso aí, vai mostrar que eles trouxeram os seus deuses, os seus costumes. Então, começou a se misturar a religião judaica, né, dos judeus, que no caso era hebreus ainda, né, não era chamado de judeus ainda, a religião hebraica, misturando com esses cultos da Babilônia, com os cultos desses outros povos que vinham ali da região da Síria. Então, com isso, o povo se misturou. O interessante é que a história diz, e inclusive isso está lá em 2 Crônicas, que foi instituído um culto a Deus ali, apesar das influências pagãs, porque o povo começou a ser atacado pelos animais daquela região, né? Por leões, ursos e tal. Então o que aconteceu? O povo falou, olha, a gente está sendo atacado porque a gente não está agradando o Deus da terra, a gente tem que dar um jeito de aprender como é que a gente agrada o Deus da terra, porque eles tinham essa ideia, né? Cada terra tinha o seu Deus, então eles estavam numa terra diferente da deles. Eles tinham que cultuar o Deus local. Então diz que eles solicitaram ao rei da Síria para enviar um dos sacerdotes dos judeus que tinham ido levado como deportado, né, para lá. E aí ele manda um sacerdote e o sacerdote ensina eles a cultuar a Jeová, o Deus dos judeus, dos hebreus. E aí se institui ali um culto um tanto quanto misto, né? Que não era um culto puro, mas era um culto um pouco misturado. O fato é que quando chega no tempo de Jesus, a gente tem os samaritanos como um povo que tinha um culto muito parecido com o do judeu. Eles não eram envolvidos com idolatria, ou se eram, era muito pouco, mas me parece que eles não tinham influências de idolatria. Eles acreditavam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim, que fica naquela região ali, né, de Samaria, e eles chegaram até mesmo a ter uma Torá diferente, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, eles reescreveram o Pentateuco para contar a história de forma que eles fossem privilegiados. Então eles fizeram algumas modificaçõezinhas ali. Então até hoje a gente tem o tal do Pentateuco samaritano. Ele é um pouco diferente, né, do habitual. Então essas coisas fizeram com que criasse uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. Para o judeu, o samaritano era um judeu falso, né? Era um povo falso. Só que aqui a gente vê Jesus tendo uma atitude um pouco diferente, né? Não só aqui, a gente vai ver mais para frente Jesus tendo atitudes diferentes em relação aos samaritanos, porque Jesus engloba os samaritanos na sua missão, né? Então perceba que quando ela pergunta, você sendo judeu, você pode ter certeza que ela identificou Jesus pela aparência, porque eles tinham uma aparência um tanto quanto diferente, e também pelas roupas, né? As roupas dos judeus provavelmente eram diferentes das roupas dos samaritanos. Então, ela conseguiu perceber que ele era judeu. Então fala, como é que você sendo judeu pede a mim? E aí o texto explica, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Então essa inimizade existia, a gente vai ver ela sobressair de novo, ela vai aparecer de novo aqui. Bom, então o que Jesus responde para ela? Jesus diz, se você conhecesse o presente ou a dádiva de Deus, o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva.
Em outras palavras, se você soubesse quem eu sou e o que eu posso te oferecer, era você que estava me pedindo água e eu ia te dar água viva. Quando Jesus fala aqui de água viva, entenda água viva, essa linguagem hebraísta, né? Significa água corrente. A água viva é diferente da água morta, vamos dizer assim, né? A água morta é aquela água parada, é um poço. A água viva é uma água que jorra, é uma água que corre. Então Jesus está dizendo que ele teria condições de dar àquela mulher uma água que ela seria viva, ela jorraria, né? E o interessante é que essa expressão que ele fala assim, se você conhecesse o presente de Deus, olha, o que é o presente de Deus? O presente de Deus é o próprio Jesus, né? O que diz lá João 3,16 que a gente acabou de ler? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Presente de Deus. Deus entregou o presente, né? E mais pra frente, Jesus vai identificar essa água viva com o próprio Espírito Santo. O que é a água viva que vai jorrar do interior? É a presença do Espírito Santo. E aí a mulher, obviamente, não entendeu o que ele quis dizer, né? Tá pensando que ele tá falando de coisas físicas, de coisas materiais. Aí, mas você não tem nem como tirar água do poço? Como é que você pode me oferecer água viva? Né? Qual a condição que você tem? Ainda questiona, por um acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Quer dizer, você tem... Que orgulho é esse seu de achar que pode dar algo melhor do que nós temos aqui? Né? Que o nosso pai Jacó deixou para nós. Aí Jesus novamente, Jesus está falando de coisas espirituais. Aí ele vem e fala, quem beber dessa água que você está pegando aí, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água viva aí, a fonte de água. Então perceba que, embora Jesus esteja fazendo um trocadilho aqui, né, fazendo um joguinho de palavras com a mulher, mas Jesus está deixando bem claro, olha, eu não estou falando da água que você está pegando aí, eu estou falando de uma outra água que só eu posso te dar. E essa água que eu posso te dar, se você beber, uma fonte vai jorrar de dentro de você. Nesse momento aqui, o que seria a água que Jesus tem para oferecer? A palavra dele. A própria palavra dele é essa água. A água de beber, né? A palavra de Jesus era a água que ela podia beber. E por meio da palavra de Jesus, daquilo que Jesus estava ensinando, então uma fonte de água jorraria de dentro. E é interessante, se a gente ficar aqui, a gente passa com certeza uma aula inteira só falando sobre isso aqui. Jesus está falando de água para beber e água para jorrar. Uma coisa é a água que só Jesus tem e pode te oferecer. E do momento que ele te oferece essa água e você bebe, então essa água entra em você e faz criar dentro de você agora uma fonte que vai jorrar uma água parecida com essa que ele está te oferecendo, né? É uma água da mesma natureza. Então a gente percebe que aquelas palavras que Jesus tinha para dizer a ela eram palavras do Espírito, eram palavras espirituais. Eram palavras que vinham de Deus, era a palavra de Deus, né, que Jesus tinha para oferecer. E essa água, o que ia fazer dentro? Ia fazer jorrar uma outra água, que era a mesma água, mas ia fazer jorrar de dentro da pessoa. E o que era essa água? O Espírito Santo. O Espírito daria não apenas uma vida nova à pessoa, mas também jorraria para a vida eterna. Então, é uma água que ia saciar a sede para sempre, aquela sede que ela tinha, né? Isso me faz, inclusive, pensar que a gente usa muito aquela parábola de Jesus sobre a semente e diz assim que parte da semente caiu num terreno bom. E aí a gente diz assim, tem gente que tem um terreno apropriado para receber a palavra, né? Aqui Jesus está falando a mesma coisa, só que de outra forma. Veja que essa mulher, ela tinha uma sede. Jesus reconhecia a sede dela. E Jesus estava oferecendo uma solução para a sede dela. Então, por que Jesus encontrou essa mulher e não encontrou outras pessoas? Por que Jesus encontrou essa mulher e não outra? Porque essa tinha sede. E essa estava preparada para receber a água que Jesus tinha. Então, é o mesmo quadro que a gente encontra lá do terreno que está pronto para receber a semente, né? Essa mulher estava pronta para beber dessa água. E aí, ela continua sem entender que Jesus está falando de coisas espirituais. E ela pergunta, ô Senhor, então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter que vir aqui para poder tirar dessa água. E eu não quero mais ter sede. Se o Senhor me der essa água, vai mudar a minha vida. Só que ela não está pensando em coisas espirituais. Ela está pensando em coisas materiais, né?
E aí Jesus vai dar um choque de realidade nela. Jesus diz assim, ok, vamos fazer o seguinte, vai lá e chama teu marido e volta aqui, para eu conversar com você e com ele. E ela responde, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, verdade, eu sei que você não tem marido. Na verdade, você já teve 5. E esse que você tem não é seu marido. Você está juntado com um homem aí com o qual você não se casou. Isso, irmãos, não era uma coisa muito difícil de acontecer, nem mesmo entre os judeus. Porque, infelizmente, naquele tempo, as mulheres eram um tanto quanto desprezadas como pessoas, né? Então, uma mulher que, por exemplo, como já a gente tem outras situações semelhantes, uma mulher onde o marido morre, ela não tem mais pai, ela não tem quem sustente ela, ela fica desamparada. Então, a solução para ela é o quê? É achar um homem para casar e que sustente ela. No caso dessa mulher, ela não achou um homem para casar, ela achou um homem para sustentar ela. Ela achou um homem que de alguma forma supria ela, né? E eu não falo nem no sentido apenas de ter alguém, né? Uma pessoa para estar junto, mas eu digo mesmo de amparo econômico, né? Talvez essa mulher precisasse desse homem para morar, para poder comer, para poder se alimentar. Então Jesus diz, olha, realmente você não tem marido, esse que você está vivendo agora não é seu marido, e você já teve 5. Então o que você falou é verdade. E aí a mulher, quando vê que Jesus revela a vida dela, fala, ó, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Ela fica espantada, descobre que Jesus é profeta. E aí ela fala, sim, então me diz aí o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Me arranja um homem aí, Senhor, que eu possa me casar e ter uma vida correta. Me dá uma revelação. Foi isso que ela perguntou? Não. Ela, quando descobre que Jesus é profeta, ela não fala nada da vida dela. O que ela fala é, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha que interessante. Essa mulher, ela não se importa muito em aproveitar o fato de Jesus ser profeta para pedir nada a ele, para poder pedir direção da vida dela, para perguntar se ele não está vendo alguma coisa, né, de bom na vida dela. Não. A preocupação dela é, entre aspas, teológica. A preocupação dela é com o culto. Isso, meu irmão, eu tenho para mim que isso diz muito sobre essa mulher. Porque apesar dessa vida meio errada dela aqui, dessa vida meio bagunçada dela, ela tem uma preocupação. Ela tem uma preocupação com a adoração. Então, a primeira coisa que ela quer saber desse profeta judeu, que acabou de revelar detalhes da vida dela, que ninguém sabia, ou melhor, que ninguém de fora, né, da vida dela sabia, é querendo saber o seguinte, sim, me diga aí, me explica aqui uma coisa. Vocês judeus dizem que a adoração é no templo, mas aqui nós acreditamos que tem que adorar a Deus no monte Gerizim. Afinal de contas, onde é que se deve adorar? Qual é o lugar certo da adoração? Então perceba que ela tem uma preocupação com o culto a Deus. Me dá a impressão, eu posso estar errado, mas me dá a impressão de que de fato essa mulher tinha uma sede, né? E a sede dela não era uma sede só de mudança de vida, não era uma sede só dos problemas dela ficarem para trás, dela ter uma vida melhor, não. A sede principal dela era de adorar a Deus de forma verdadeira. Ela tinha dúvida. Ela não sentia que aquele culto que ela prestava a Deus estava levando ela para lugar nenhum. Na verdade, a bagunça da vida dela era um indício de que o culto que ela estava prestando a Deus naquele monte, porque ela não podia ir para Jerusalém, ela não podia entrar no templo. Então, o culto que ela estava prestando ali naquele monte não estava surtindo muito efeito. Cadê Deus na vida dela? Então, isso aqui para mim revela a sede que a mulher tinha, né? E aí, é muito interessante como ela desloca a conversa, né, para o campo teológico. E isso me faz pensar quantas pessoas são assim hoje, né? Às vezes você chega para a pessoa e fala, olha, posso te falar uma coisa? Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na tua vida e tal. Aí a pessoa na mesma hora vem com a questão de doutrina, de teologia, de igreja, né? Então você está falando de Jesus, do amor de Jesus, ela, mas vocês falam mal dos santos, vocês falam mal de Maria, vocês não acreditam em reencarnação, vocês não sei o quê. Começa a vir com um monte de coisa teológica. Eu já encontrei gente assim, né?
encontrei gente que a gente vai pregar o evangelho e a pessoa quer discutir religião. Ah, porque eu creio assim, não sei o quê, e vocês não concordam, não sei o quê, não sei o quê. E fez igual essa mulher aqui, né? Fazem igual essa mulher aqui. Desvia o foco. E aí Jesus na memória traz... Epa, peraí. Volta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Acredite em mim. Você não acha que eu sou profeta? Acredite no que eu vou lhe dizer. Vem a hora, está chegando a hora em que vocês vão adorar o Pai. Não é nem nesse monte de vocês e nem em Jerusalém. E eu acho muito interessante Jesus dizer, vocês adorarão o Pai. Jesus está falando já para os samaritanos. Jesus não está falando para o judeu isso aqui. Jesus está falando para os samaritanos. Vocês samaritanos vão adorar o Pai. Sabe aonde? Não é nem nesse templo e nem no templo de Jerusalém. Então esquece esse negócio. Esquece essa tua preocupação de onde se deve adorar a Deus. Aí ele completa. Vocês adoram... Não, aí ele fala assim, eu vou chegar a isso aqui, mas ele fala, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus sai do campo da discussão teológica e fala assim, não é disso que eu estou falando, não, volta aqui, eu quero te dizer que eu tenho um negócio melhor para você. Eu já vou te adiantar uma coisa que pouca gente sabe. Irmão, eu tenho para mim que Jesus não tinha tido esse tipo de conversa ainda com seus discípulos. Acho que não. Inclusive quando, lá no final do capítulo tanto de Mateus, Marcos e de Lucas, a gente vê Jesus explicando para os seus discípulos que todo aquele templo maravilhoso ali de Herodes seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Mas ele só fala isso às vésperas da morte dele. Então eu tenho a impressão de que Jesus não entrou nesse mérito com nenhum dos seus discípulos. E ele fala isso com essa mulher aqui. Ele fala, olha, está chegando o dia em que o monte e Jerusalém vão se tornar obsoletos, porque a adoração ao Pai não vai ser feita em nenhum deles. E o detalhe é que do mesmo jeito que no ano 70 o templo de Jerusalém foi destruído, o templo do samaritano também foi, sabia? Foi destruído o templo do samaritano. O samaritano teve um pouco mais de sorte do que o judeu, porque quando chegou depois, ele conseguiu reconstruir aquele templo lá, e até hoje eles fazem um culto lá. Eles têm um templo no alto do Monte Gerizim, que eles prestam o culto deles até hoje lá. E o judeu não tem templo, né? Então, eles tiveram um pouco mais de sorte em relação a isso. Mas lá no passado aconteceu a mesma coisa. O templo deles também foi destruído. Então, creio eu que da mesma forma que Deus providenciou a destruição do templo de Jerusalém para que o judeu acordasse, né? Infelizmente nem todos acordaram, mas Deus providenciou a destruição. Não se engane, foi Deus que destruiu o templo de Jerusalém, não foram os romanos. E Deus providenciou também a destruição do templo samaritano, para que ele também acordasse e também percebesse isso, né? E aí Jesus fala uma coisa muito forte aqui. Jesus diz assim, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Gente, essa é uma afirmação muito categórica de Jesus sobre a importância que os judeus têm. Diante de um samaritano, Jesus não bota panos quentes na conversa e diz, olha, eu vou te falar uma verdade que vai te ofender, mas eu tenho que te falar. Vocês samaritanos estão cultuando uma coisa que vocês não conhecem. Quem conhece Deus é o judeu. A quem Deus se revelou foram os judeus. Os judeus têm os oráculos de Deus. Paulo vai usar essa expressão, né? As escrituras verdadeiras estão na mão dos judeus. Os judeus estão interpretando a Bíblia de forma correta. Vocês samaritanos não. Vocês herdaram uma coisa que era do judeu e vocês estão tentando criar uma religiosidade em cima disso, mas vocês não conhecem Deus. Vocês estão cultuando uma coisa que não é verdadeira. Então, perceba como essa afirmação de Jesus, ela é um tanto quanto incômoda, né? É um tanto quanto, para os nossos dias, ela é politicamente incorreta. Jesus está desfazendo da religião do samaritano. Mas veja, Jesus é verdade. Jesus é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Aquela mulher precisava ouvir aquela verdade. Então ele fala, vocês não conhecem Deus. Nós conhecemos. Então, o fato da gente adorar no templo é porque foi o que Deus mandou fazer. Esse templo que vocês têm aí não é o templo de Deus. Deus não se revela aí para vocês. É por isso que você não está encontrando Deus, apesar da sua sede. Porque Deus não está se revelando a vocês. Deus está se revelando aos judeus. E eu, inclusive, eu estou parafraseando Jesus, né? Eu, inclusive, fui mandado primeiro para eles. Mas Deus me abriu a concessão para eu pregar vocês também. Porque vocês também são da casa de Israel. E olha, um detalhe que eu não falei aqui, que eu esqueci de falar. Os samaritanos, eles se consideram descendentes
de duas tribos de Israel, Manassés e Efraim. Não sei se você já ouviu falar disso, mas existe o mito, né? É um mito porque assim, a gente não tem muito subsídio para falar disso. Mas 10 tribos se perderam, somente 2 retornaram. O judeu se chama judeu hoje porque quando o povo de Judá voltou do cativeiro da Babilônia, basicamente quem voltou foram pessoas de Judá e pessoas de Benjamim. As outras tribos, Manassés, Ruben, Gade, Dan, se espalharam, se perderam. Não significa dizer que quando o povo judeu voltou do cativeiro da Babilônia, pessoas que pertenciam a outras tribos não voltaram. Claro que voltaram, você pode ter certeza que voltaram. Mas muitas delas ficaram espalhadas por aí, se espalhadas pelo mundo, né? Mas o samaritano diz que eles são principalmente descendentes de Efraim e Manassés. E é interessante que a arqueologia, em conjunto com a genética, né, a pesquisa de DNA, está confirmando que, de fato, eles têm um parentesco com os judeus. É um pouco distante, mas tem. Então, indicando que talvez realmente essa tradição que eles tenham não é infundada, não. Eles talvez tenham o mesmo pé. E quando a gente vê Jesus tratando o samaritano, parece que eu estou falando samaritano, né? O samaritano como um povo digno de receber a palavra de Deus e de ser salvo, ali imediatamente depois do judeu, me dá a impressão de que Jesus entendia que de fato o samaritano era parte do povo de Israel. Mesmo que fosse um povo mesclado, mesmo que fosse um povo que se desviou um pouquinho aí do propósito original, né? Eu digo em relação ao culto principalmente, porque de forma geral toda a nação de Israel estava meio que desviada, mas Jesus engloba, né, o samaritano como parte também das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele vai atrás deles, né? E uma coisa interessante também aqui que eu gosto sempre de frisar é que o Evangelho de João muitas vezes é acusado de ser antissemita, de João falar contra os judeus, de a origem do antissemitismo cristão surgir por causa de algumas declarações do Evangelho de João. Olha o que o Evangelho de João, porque isso aqui é da passagem do Evangelho de João, ele está dizendo, Jesus está declarando, primeiro, que ele é judeu, porque ele diz assim, vocês adoram o que não conhecem. Nós, quem é nós? Nós judeus. Jesus está se identificando com os judeus. Nós judeus adoramos o que conhecemos. Então Jesus é o quê? Judeu. E depois ele fala, porque a salvação é do judeu. Ou algumas traduções dizem, vem do judeu, né? Mas eu acho interessante essa expressão aqui nessa tradução. A salvação pertence aos judeus. Deus mandou a eles. E então vai se expandir a partir deles. Mas a salvação é primeiro para eles. E Paulo vai falar sobre isso também. Paulo vai dizer a salvação primeiro para o judeu e depois para o gentio, né? Então, Jesus faz uma afirmação muito clara e, sinceramente, as pessoas que enxergaram no passado e que enxergam hoje antissemitismo no Evangelho de João não estão prestando atenção no que estão lendo, né? Eu vou dar uma dica a vocês. Leiam junto com o Evangelho de João, logo em seguida o livro de Atos. E vocês vão perceber que Lucas usa as mesmas expressões que João usa. Ele chama os judeus, a liderança judaica, de judeus. E aí você vai dizer o quê? Atos também é antissemita, porque ele está botando a culpa nos judeus. Gente, não é isso. Os judeus aqui, os que vão contra Jesus, não são a raça, não é a etnia judaica. Ele está se referindo às lideranças judaicas que se voltaram contra ele. Então Jesus completa o quadro dizendo, no entanto está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. O que é adorar em espírito e em verdade? Em primeiro lugar, é uma adoração em espírito, porque ela não vai mais ser realizada em templos, ela vai ser realizada aqui dentro. A adoração a Deus, já naquele tempo lá, né, principalmente quando os discípulos receberam o Espírito Santo, era feita aqui. Então agora o que é o templo? O templo é o corpo. Paulo vai falar sobre isso, né? Bastante sobre isso. O templo é o corpo.
Eu sou a habitação de Deus agora. Aquela revelação da Shekinah de Deus que acontecia no Templo de Jerusalém, agora ela tem que acontecer aqui em mim. Ó. A Shekinah de Deus tem que se manifestar em mim. Então, eu sou o templo. Então, é o culto a Deus, é uma adoração a Deus em espírito. Eu poderia até fazer uma outra alusão aqui, que não é apenas em espírito, mas é pelo Espírito, porque é o Espírito Santo em nós, né? O Espírito Santo em nós é que permite essa conexão direta com Deus, sem intermediários, que o judeu não tinha, e que agora eu posso adorar o Pai, ó, diretamente, sem nem Jesus intermediando, porque ele já manda o Espírito Santo já para isso mesmo, para o Espírito ser o intercessor, né? O intermediário entre eu e Deus. E por que em verdade? Porque essa adoração aqui, obviamente, ela tem que ser verdadeira, né? E eu entendo, isso é uma coisa que varia, né, essa interpretação, eu tendo a achar que quando Jesus fala de uma adoração em verdade, é porque é uma adoração sincera, é uma adoração que Deus está vendo que é verdadeira. Porque, pense comigo, a adoração no templo, ela podia não ser verdadeira, ela podia ser uma adoração por formalidade. Olha o que acontece hoje. A maioria dos judeus do mundo não são religiosos. Agora a gente está tendo a época da Páscoa. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no finalzinho do período da festa dos pães asmos em Israel. A Páscoa judaica, né? Uma grande maioria dos judeus está celebrando essa época não por motivos religiosos, mas por motivos de tradição. Muitas das pessoas que estão celebrando a Páscoa, o Pessah, né, para o judeu, e celebrando as festas e as tradições e os Shabbats, eles fazem isso pela tradição, não é porque eles são religiosos, eles estão afastados da religião. Muitos, inclusive, e aí vamos pegar aqui, levar lá para o templo, né, de Jerusalém na época de Jesus, muitos davam o dízimo no templo, muitos iam fazer o sacrifício, muitos estavam ali levando o cordeiro pascal no dia da Páscoa, mas não era com sinceridade de coração. Então Jesus está dizendo assim, ó, agora a coisa vai mudar de figura, porque o culto a Deus vai ser em espírito e vai ser um culto em verdade. Porque não vai dar mais para enganar Deus, vai ser uma coisa de dentro, assim, ó, vai ser uma coisa que vai partir de dentro. Então, esses são os adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores que o adoram de forma espiritual e de forma verdadeira, né? E é interessante que, eu já comentei isso aqui, Jesus nunca discriminou os samaritanos e incluiu eles na missão dele. E Jesus inclui os samaritanos como merecedores de também ter comunhão com o Pai. Isso é maravilhoso, é lindo isso. Porque o judeu odiava o samaritano. O judeu, ele considerava o samaritano impuro. E Jesus agora está indo em busca do samaritano, né? Dizendo que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e verdade. E que se eles se tornarem esses adoradores, o Pai os quer também para o adorar, né? E um ponto interessante também é que quando Jesus fala que o Pai procura, olha que interessante, o Pai procura. O Pai está à procura de adoradores verdadeiros. Deus não faz acepção de pessoas, de forma alguma. E aí ele fala, ó, é natural que Deus procure esse tipo de adorador, porque Deus é espírito. E é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só pode ser assim. Até aquele que vai no templo tem que estar adorando em espírito e verdade, porque senão o Pai não quer, não aceita. E aí a mulher disse, eu sei que o Messias está vindo. Quando ele vier, nos explicará tudo. E aí, mais um ponto naquela questão da mulher, da preocupação da mulher e da compreensão que essa mulher tinha da verdade. Ou pelo menos da busca dela de Deus, né? Ela acreditava que o Messias vinha. E ela sabia que existia a tradição, que talvez os samaritanos também tivessem, né? De que quando o Messias viesse, ele ia tirar as dúvidas. Ele ia vir para dizer, não, ele vai dizer quem está certo. Ele vai dizer quem está adorando certo. Ele vai vir guiar a adoração. E essa mulher fala sobre isso. Quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo. Ele vai nos dar um entendimento maior a respeito dessas coisas. Então, até isso, né? Ela tinha essa expectativa messiânica. E aí Jesus faz aqui uma das únicas, se não a única, declaração clara da sua messianidade. Jesus diz, você está esperando o Messias? Estou. Eu sou. Eu sou.
ele. Eu que estou falando com você, né? Eu, o que falo contigo, sou ele. E essa é uma das raras vezes que Jesus faz isso. E é muito interessante a gente analisar o seguinte. Por que é que Jesus fala esse tipo de coisa com essa mulher, mas Jesus não fala isso, por exemplo, para os seus discípulos? Jesus nunca fez uma afirmação dessa para os seus discípulos. Nem mesmo quando ele já estava para morrer, nem nada disso. Jesus nunca falou, eu sou o Messias, para eles. O máximo que Jesus fez foi quando Pedro falou, mas o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, foi Deus que te revelou isso aí, não foi você. Mas olha a diferença dessa mulher para os demais judeus, né? Os discípulos de Jesus e os demais. Ela não estava aguardando um Messias político. Ela não estava esperando um líder que vinha libertar nada. Ela estava esperando alguém que vinha explicar a ela. O Messias era aquele que viria explicar melhor a Torá, a lei de Moisés, a fé, e guiar para o caminho certo da adoração. Então, Jesus não tinha problema nenhum em dizer, não, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Então é interessante como essa mulher ela teve a possibilidade de ouvir isso de Jesus, né? E de em primeira mão saber que Jesus era de fato o Messias. Bom, a gente vai parar por aqui, porque como a gente falou, o texto é muito longo, né? A gente ainda tem aqui a metade da história para ouvir. Então a gente vai deixar isso para a aula que vem. Eu te agradeço aqui a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, você pode comentar aqui. Você pode, tanto no YouTube, né, que esse vídeo tanto está no YouTube quanto no Facebook, você pode comentar em qualquer um desses canais e também pode comentar lá no nosso Instagram, que também se chama O Caminho Bíblico, né, @O Caminho Bíblico, e você pode fazer lá seus comentários, deixar suas dúvidas e com certeza a gente vai conversar e tirar qualquer dúvida que você tiver. Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e eu te espero na próxima aula.